Camaradas, eu sempre evito a todo custo utilizar as redes sociais para polêmica. Sempre divulguei aquilo que eu achava pertinente e coloquei poucas vezes em polêmicas. Um porque achar que tem um grande desgaste pessoal, né? E outro porque acho que tem meios melhores para fazer. Hoje é dia 4 de agosto, meu aniversário, uma data que eu esperaria estar comemorando e eu não estou, né? Há um clima muito ruim, né, na crise do PCB. São relações que estão estabelecidas, né, há muitos anos sobre um trabalho comum, sobre um projeto comum, que estão se quebrando, né? Embora eu não goste de falar muito, eu tô com um nó na garganta muito grande e eu queria poder externalizar para vocês, né? Sem dúvida, esse clima todo é um clima bastante, qual o melhor nome? Traumático. Não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer também que não são só relações pessoais, camaradagem, no sentido das relações subjetivas, né? É um pacto político que a gente assume, um acordo comum, né? E, infelizmente, isso está sendo quebrado, né? Mas eu queria refletir com vocês aqui, por isso a minha disposição de gravar esse vídeo, o que causou todo esse processo, né? O que atacou a possibilidade de um trabalho comum, da unidade de todos os comunistas, né? Talvez em outros estados seja difícil entender isso, mas eu garanto que aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, não é difícil perceber. Há métodos, né, persecutórios utilizados aqui há muito tempo. Pelo menos desde que eu entrei em 2016, eu sempre esbarrei com eles. E aí eu queria um pouco falar de algumas coisas que eu vivi. Eu acho que eu não consigo falar nem de tudo, porque são muitas coisas, e tentar contribuir um pouco com essa análise, mesmo que muito pessoal, mas é também política, porque isso envolve a minha posição diante de tudo isso, né? Ainda em outubro de 2017, eu tinha menos de um ano de militância. Vários camaradas se desligaram do PCB, né? E naquele momento, na minha reunião de célula, já surgiu a narrativa de que havia uma tendência se articulando e tudo mais. E eu, assim, era muito novo, ainda tinha muita dificuldade de compreender, mas já tinha alguma experiência no movimento estudantil, enfim, milito desde pelo menos 2008, de forma independente. E aí, quando eu me deparei com isso do partido, eu fiquei bastante chateado, porque algumas pessoas eram próximas de mim, tinha muita confiança, mas também achava que aquilo não estava acontecendo, não era muito legal. E fui, né, entendendo que eu tinha limitações de entender o que estava acontecendo. Eu falei, eu preciso me formar, eu preciso compreender. Então, fui buscar estudar mais sobre a forma partido, né? Então, esse movimento me fez ir atrás do Lenin, né? E hoje, por exemplo, estou usando essa blusa aqui, ó, Leia Lenin, que foi algo que eu descobri nesse processo, né? Entender do que se tratava. E isso acho que é um processo lento, né? Que eu passei, que muitos camaradas provavelmente passaram. E aí, em 2018, eu já participei do congresso da unidade classista, né? Eu já tinha ido na conferência no ano anterior, em 2017, e organizei, né? Constituí aqui a primeira coordenação estadual, me tornei dirigente sindical, né? Entrei para a direção do sindicato que eu faço parte, e, e aí, nesse período, foi assim algo que eu demorei a perceber, mas que estava acontecendo, né? Que eu recebia ligações recorrentes do secretário político me orientando, tipo assim, faça isso, faça aquilo e tudo mais. E eu, tipo, prontamente confiando na minha direção, sim, claro, e tudo mais. Mas eu ainda não tinha entendido que isso se tratava de uma coisa que hoje eu sei o que é o mandonismo, né? Que é uma espécie de chefe que manda e você cumpre. E isso é algo bastante generalizado aqui em Minas Gerais. Muitos camaradas já passaram por isso, talvez nem se deem conta disso, né? E quando eu comecei a pedir orientações acontecessem nas instâncias, né, o clima mudou um pouco, né? Mas ainda as coisas estavam fluindo, né?
Mas, por exemplo, no final de 2018, né, o mesmo secretário político, ele me pediu a avaliação do camarada que tinha assumido a tarefa da coordenação política da UC estadual. Ao qual ele concordou, né? Eu falei de algumas questões, né, críticas ao camarada que estava na tarefa, algumas dificuldades que eu via nele, mas que achava um camarada muito honesto e tudo. E aí ele me sugeriu que ele deveria ser substituído, que eu deveria entrar no cargo. Então, assim, eu já achei aquilo super estranho, eu falei, ó, neguei, falei assim, ó, não, eu acho que se o comitê regional acha que tem que trocar, já que é instância superior e que pudesse atuar nisso, que orientasse, então, pela assistência, que a coordenação estadual discutisse, né? E eu me colocaria, fazer o debate, e me colocaria para a tarefa, se fosse necessário, né? Então, se eu não fosse, por exemplo, rígido, bastante rígido com a forma organizativa, eu teria sido boi de piranha em um conflito que eu nem sequer sabia do que se tratava muito bem. Né? Hoje eu já sei do que era e por que havia isso. Mas, enfim, em 2019, a gente começou o processo da etapa do 16º Congresso local, das células, depois fomos para a etapa estadual, e aí me passaram a tarefa lá de sistematização das teses, né? Então eu fiquei bastante ocupado, né, nos grupos, mas também intervim em alguns nos debates, né, criticando as pré-teses e tudo mais, alguns que eu fui bastante firme assim criticando porque achava que a qualidade estava muito, muito ruim. Mas isso faz parte do debate, né? E aí depois, no Congresso, foi conversado que meu nome para subir para a nominata do Comitê Regional, né? Eu tinha até antes disso, antes da etapa estadual, já haviam conversado comigo se eu topava, e eu falei, olha, topo, enfim, quero contribuir, quero fazer avançar a organização. Só que eu comentei que eu queria destacar um nome, né? E aí o que eu discordava, achava que era um péssimo nome da direção regional, e o camarada que estava conversando comigo, que já era do Comitê Regional, falou, não faz não, isso vai gerar muitos problemas, etc. Eu mal sabia que esse era um assediador protegido do Comitê Regional, especialmente pelo secretário político, né, e pelo núcleo duro ali do Comitê Regional. E no Comitê Regional, quando eu entrei, assim, a minha ingenuidade, que até então tinha bastante, ela foi mudando, foi dissipando, né? Eu fui colocado numa comissão, né, de agitação e propaganda, com esse mesmo cara que eu queria destacar, que era um assediador protegido, qual ele era o secretário dessa pasta, e cujo o principal papel dele ali era não fazer nada, era fazer um papel de cone e ainda reclamar do que nós fazíamos, né? Eu e outro camarada que fomos colocados nesse CR como espécie de estagiário para servir cafezinho, né? Porque a gente não era igual a esses camaradas do secretariado. Formamos uma comissão que construiu o Poder Popular MG, e com, enfim, uma comissão bastante complexa, assim, muito boa, fazendo várias coisas, avançando. A gente estava na pandemia, né, em 2020 já. E mesmo o secretário político, sabendo do boicote que acontecia, das grandes dificuldades desse secretário de Educação e Propaganda de fazer as coisas, ele nunca fez nada, sempre ficava ali, mas veja bem, mas veja bem. E, enfim. Mas o que mais me chocou nesse processo foi quando a comissão preparou um relatório extenso com gráficos, números, crescimento sobre as redes, para balizar o debate que a gente ia fazer no comitê regional, né? E aí a gente ouviu da mesa o seguinte, né? O PDF não abre, vamos para o próximo ponto de pauta, depois o camarada reenvia. E assim, eu tinha acabado de tomar um golpe de mesa e eu sequer tinha noção e mal consegui reagir àquela situação, porque eu de fato achei que o PDF não estava funcionando. Aí abri desesperadamente, falei, amor, o PDF está abrindo aqui, camaradas. Aí outro camarada respondeu no chat dizendo que não tinha sido aberto, né, que não estava abrindo. E aí, enfim, coisas que a inocência nossa vai passando à medida que a gente vai entendendo, porque na verdade aquilo deixava muito claro que esse secretário não fazia nada e que a comissão estava trabalhando arduamente para que, enfim, avançasse a nossa política no Estado, né? E aí, logo em seguida disso, isso era agosto, eu assumi a tarefa eleitoral, né? Em plena pandemia, um momento muito difícil. E graças a alguns camaradas, né, que assumiram ali o planejamento, eu não quebrei nesse processo, que foi muito trabalho, muito intenso, muito difícil, pouquíssimas orientações claras, né?
E eu, por exemplo, fui o mais bem votado aqui em Belo Horizonte naquele ano do partido, com 353 votos, ou seja, 0,03% do total da votação da cidade, né? E tinham mais 10 camaradas, tinham mais 9 camaradas, nós éramos 10 nessa tarefa. E eu achei aquele esforço todo, eu subi vários morros aqui da região onde eu sou, né, tentando achar as pessoas na rua, colocando nas caixinhas das casas, enfim, nos lugares onde tinha circulação comercial, enfim, pandemia, muita dificuldade, e enfim. E, para minha surpresa, né, o balanço que foi feito no comitê regional era que foi incrível aquelas eleições, que elas tinham sido muito boas. E eu achei aquilo um descolamento tão assustador da realidade que eu entrei em crise. Eu pensei que talvez não valia mais a pena, que eu estava num espaço que não fazia mais sentido, né? Mas eu achei que eu falei assim, eu preciso voltar para a terapia e no início de 2021 eu voltei para a terapia, né? Cujo tema ali no início da discussão era basicamente estou quebrando, tenho muitas tarefas, né? E, enfim, mas até relembrei de outra coisa aqui. Nesse mesmo ano, eu tinha sido chamado por um camarada que era secretário político da coordenação nacional da unidade classista para subir, né, nacionalmente, cooptado, para contribuir nas tarefas. E eu falei, ó, camarada, tô muito sobrecarregado, mas topo uma experiência de uma semana, se eu ver que não tá dando para conciliar, enfim, saio. Só que nesse meio processo, o próprio secretário político de Minas veio no meu privado e falou: não, você tem que priorizar o trabalho regional, é mais importante. Novamente, estava eu sendo inocente, acreditando que, enfim, existia prioridades e tudo mais, sem saber que, na verdade, esse camarada estava tentando diminuir a minha influência, né, nacional, minha articulação, para conhecer mais a dinâmica geral da organização, né? E aí, quando eu decidi, né, na terapia, me afastar, eu precisava afastar de algumas tarefas, né? E eu optei por me afastar de um comitê regional, porque de fato a sobrecarga e o desgaste eram muito grandes. E eu preferi ficar na coordenação estadual, da corrente sindical, porque existia muito mais dinamismo e trabalho, crescimento que a gente estava tendo. Eu falei, obviamente, vamos priorizar aqui, porque vamos fazer o bolo crescer, né? Essa era a minha perspectiva naquele momento. E aí, sem muita estranheza, eu comecei já em 2021 a ser acusado de usar a corrente sindical para disputar o partido, né? Sendo que eu realizava, falando que eu tinha pegado mais tarefas, enfim, sendo que eu realizava exatamente as mesmas coisas, né? As assistências, a Secretaria de Agitação e Propaganda da corrente sindical, enfim. E aí veio o ativo sindical, que discutia a política do fórum sindical, tudo mais, e eu questionei essa política. Questionei porque, enfim, já que os dirigentes, que inclusive eram do membros do CC na época, diziam que aquilo era estratégico, que era prioridade máximas. E eu e alguns outros camaradas, obviamente, questionaram porque tinham muitos problemas naquilo, né? E não é para minha surpresa, eu já comecei outros camaradas a serem acusados de grupismo, de tendência, enfim, porque ter uma opinião comum ou críticas sobre algo que está muito estranho. Então, camaradas, isso me incomoda bastante, né? E um pouco antes da própria etapa nacional do 16º Congresso, eu fui chamado a uma oitiva, né? Que fazia várias ilações sobre mim, me questionando sobre um monte de coisa. E uma das coisas mais interessantes e mais bizarras dessa oitiva foi perguntando se eu fazia parte de uma fração Jones Manuel, do qual, obviamente, respondi que isso era um absurdo e não fazia sentido. Porque mesmo eu trabalhando com o Jones no Revolu Show, a nossa relação sempre foi muito conflituosa. E o Jones já nos desentendemos algumas vezes, camaradas. E isso é normal no trabalho entre camaradas, desde que se guarde o mínimo do respeito, né? Nesse processo, né? E aí isso foi ficando claro que, na verdade, eu estava sendo vítima, claro, objetivamente, explicitamente perseguido é, nesse processo e que, enfim, para mim, o circo se fechava em Minas Gerais. E aí eu fui para o Congresso Nacional com uma disposição, obviamente, de discutir e avançar na política e nos debates, mas para destacar também o nome do secretário político na nominata do CC, né? E no Congresso há muitas conversas, há muito debate, enfim. Foi proposto um acordo, né, que
era basicamente parar as perseguições, né, em troca de não destacar nomes naquela nominata, né? E a nominata seria uma espécie de conceito, da qual, na minha conversa com o secretário-geral, eu topei dizendo a ele que, olha, camarada, eu sou contra esses métodos persecutórios, eu só quero militar em paz e poder dar minha opinião nos espaços que eu sempre fiz, e sem ter que sofrer esse tipo de processo, ao qual o camarada falou, tá bom, tá garantido, tranquilo, é isso, e eu confiei, né? Então, camaradas, aqui começa de fato uma autocrítica bastante séria para mim, por ter aceito tal acordo, né? Eu me calei diante de muitas questões no Congresso, né? Não me colocar naquele desgaste, porque achava que a unidade e o trabalho positivo era o mais importante, né? Já que a gente estava crescendo, estava avançando no trabalho. Mas eu também estava sendo ingênuo novamente, camaradas, em relação ao respeito desse acordo e que haveria de fato uma mudança de métodos, né, de trabalho, então, na organização, que poderiam resolver por dentro todas as questões e que a gente ia ter espaço, né? Não é à toa que foi deliberado o boletim interno, que nunca foi implementado, foi amplamente boicotado pelo atual CC, né, camaradas? Então, nesse processo, depois do Congresso, enfim, gozamos de alguns meses, vamos dizer assim, de uma paz armada, um clima ruim, mas que a gente conseguia avançar nesse trabalho, né? E até que então, em 2022, né, o camarada Leonardo Godin recebe um processo disciplinar por ter confrontado, né, um outro assediador protegido também pelo CR, né? Enfim. E nesse processo disciplinar, né, foram colocadas mil e uma narrativas, conflitantes inclusive, para criar uma espécie de inimigo interno, né? Sendo que o camarada sempre foi muito disciplinado, mas que tinha mania de dar sua opinião. Alguns podem dizer, ah, ele é arrogante, ele isso, aquilo, mas o camarada sempre foi, né, honesto, como, enfim, um militante comunista disciplinado que deve ser, né? E aí isso me causou bastante apreensão, assim, porque comecei um processo de isolamento na coordenação estadual, enfim, nos debates, nas possibilidades de encaminhamento, e o trabalho da CE, que era regular, foi ficando cada vez menos sistemático, o CR desarticulava propositalmente o trabalho ali da CE, porque controlava a dinâmica pelo próprio comitê regional, já que a maioria dos membros da CE são do comitê regional. Mas como eu tinha muitas tarefas, eu segui nelas, né, na própria direção sindical, nos próprios trabalhos que eu já realizava, né? E olha que eu nem comentei as grandes questões que aconteceram nos atos em 2021, camaradas. Já em janeiro de 2023, esse ano, né, o camarada Godin foi expulso pelo comitê regional, né? E ele mesmo já dizia que isso ia acontecer, embora eu falei, não, enfim, eu tinha uma esperança, estranha, mas uma esperança, de que seria apenas um cala-boca, né? Você tá enchendo o saco, enfim, fica na sua, aceite, joelho no milho. E, obviamente, a gente começou a conversar e eu falei, mano, você tem que ir para cima, recorrer ao CC, enfim, teve um acordo congressual feito, né? E, enfim, esse acordo, obviamente, como eu já mesmo fiz na autocrítica, ele foi rasgado, ele foi ignorado, que nem o próprio CC, né, que é fruto desse acordo, foi capaz de enfrentar isso, né? As coisas começaram a ficar muito mais intensas e muito mais difíceis, e eu, de fato, comecei a ter com o Godinho uma relação muito mais acirrada, que não era mais encontrar para amizade, mas era para conversar de política, era para nos resguardar de um processo de profunda perseguição que eu sabia que a cabeça dele rodou, porque não rodou a minha, porque eu sou um dirigente sindical, faço um podcast que tem uma certa influência e isso ficaria muito ruim. Ele era apenas um militante do movimento sindical e dirigente do movimento estudantil e dirigente da juventude, né? Então, esses processos, eu poderia falar de tantos outros, né? Quem, no fundo, criou a crise, né? Essa crise ela é criada por métodos antagônicos de trabalho revolucionário, né?
um método que busca as vias burocráticas e persecutórias, né, em vez de resolver politicamente nos organismos. E aí, esses métodos métodos que quebram vários militantes, né, que ousam dar a sua opinião. Nem necessariamente as opiniões precisam ser iguais, precisam ter acordo, né, ter coesão, mas esses métodos, e eu tenho certeza que vários camaradas que estão me ouvindo vão concordar com isso, que já sofreram, que já quebraram, muitos que estão fora da militância hoje, né, e que nem acreditam na possibilidade de criar um organismo ou militar numa determinada organização, fruto do desencanto que esse processo produz, né? Eu talvez só seja muito teimoso, muito duro demais para topar continuar nesse processo, né? E obviamente ninguém é santo nessa história, né? Todo mundo tem erros e todo mundo tem críticas, autocríticas e críticas a fazer nesse processo. Mas tem um conteúdo político nisso, que baliza esse momento. E ele está expresso, mesmo que inicialmente com muitas limitações no manifesto, né? E como não tenho vergonha de dizer que sou um ortodoxo, os nossos métodos, né, são pela síntese nacional, comum, do trabalho comum, sem perseguições, né, pelo debate franco e direto que deveria estar balizando a construção e avanço da nossa organização, né? Então, eu quero sugerir aos camaradas que leiam o manifesto e debatam o manifesto nas suas instâncias e que mandem suas críticas, né, pro e-mail que está colocado lá, porque eu acho que a gente precisa achar uma solução comum, debater isso amplamente, porque, camaradas, o partido somos nós precisamos defender e avançar na recursão revolucionária para enfrentar o que esse CC tem feito todos os esforços do mundo para a manutenção dos piores métodos de solução dos trabalhos, da síntese da unidade. Para mim é muito difícil, emocionalmente mesmo, lidar com tudo isso, mas eu acho que a partir, mesmo com todas as dificuldades e desgaste que eu estou tendo com vários camaradas, eu estou convicto de que a gente pode sair disso, avançar, mesmo que seja traumático e difícil, tá bom? Vamos rumos à reconstrução revolucionária, vamos resolver e superar esse momento. Grande abraço, camaradas.